Eu vou compartilhar o arquivo. Tudo bem? Ok, Eduardo. Então, tá contigo com a Denise aí, tá bom? Qualquer coisa, eu tô aqui à disposição. Já são 18h31, a gente pode começar, né? Alguém de vocês aí quer fazer a prece? Eu faço. Senhor, mais uma vez nos encontramos reunidos, refletindo sobre o histórico da humanidade que somos todos nós, o nosso passado, onde tantas vezes cometemos erros de descrição difícil. Permite, Senhor, que na reflexão sobre nossos enganos saibamos construir a certeza de o que precisamos fazer para acertar em definitivo. Ampara-nos o desejo para que a nossa fragilidade de antes não invada o nosso presente, impedindo a nossa caminhada para essa vitória que tanto trabalhamos. Permite que teus mensageiros estejam conosco, mentes e corações, para que o entendimento desse passado não nos falte. Dizendo isso, Senhor, pedimos-te o amparo para todos aqueles que desejariam estar conosco e por alguma razão não estão. Que teus mensageiros igualmente possam ampará-los e pedimos-te licença para começar a nossa reunião sempre no teu nome. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Seja bem-vinda, Mauricéia. Boa noite, tudo bem? Boa noite para todos. Que bom que você veio. Obrigada. Seja bem-vinda, Vicentina. Bem-vinda. Então, posso começar então, pessoal? Opa. Você deve ter entendido, né, Maricé? Nós estamos começando o capítulo hoje. Ah, é. Eu coloquei duas figuras que, para mim, simbolizam algo do abuso do poder religioso. Para a nossa reflexão breve. É muito bom. Obrigada, Dela. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Vicentina. Boa tarde, dona Vicentina. Boa tarde, Vicentina. Boa tarde. Então eu vou começar. O capítulo é o 18, os abusos do poder religioso, fases da Igreja Católica. Eu vou mais ou menos ler, tá? Apesar de que eu sei mais ou menos de cabeça, que apesar dos desvios da Igreja Romana, que esqueceu os princípios cristãos, quer dizer, isso a gente sabe bem, né? Desde a antiguidade a coisas assim escabrosas, nós temos notícia, infelizmente, né? Mas ela nunca foi totalmente abandonada pelo bem, pela espiritualidade maior, né? E advertências inúmeras foram enviadas durante todo o tempo, que Jesus, ele se condoeu com a crueldade em seu nome, né? Quer dizer, usavam o Cristo, o nome dele, para fazer coisas totalmente que era só matéria, né? E com isso mancharam o nome dele, em nome da religião católica. Enquanto ela esteve ligada durante algum tempo aos imperadores de Constantinopla, ela trabalhou para libertar-se e veio conseguir isso em 756.
depois do Papa Estevão II, com a organização do chamado Patrimônio de São Pedro. Nesse tempo, os vários soberanos da época usavam a igreja para projetos pessoais, e a igreja concedia dignidades eclesiásticas a quem não possuía de maneira nenhuma. Isso a gente vê bastante nos livros, a gente sabe, até em filmes, né? O relacionamento entre a igreja e aqueles que tinham poder. Quem tinha poder conseguia tudo, né? Era um verdadeiro comércio mesmo, assim, muito, muito intenso. Quer dizer, essas pessoas não tinham o menor merecimento, né? A sede do catolicismo se transformou num mercado de títulos, isso permanecendo até depois do século X. Os apóstolos do Cristo, sensibilizados com a situação, viabilizaram a reencarnação de muitos auxiliares do bem para a tarefa remissora nas hostes de São Bento. Daí eu pesquisei o que eram as hostes. As hostes, originariamente, significa inimigo. É um termo do latim, que significa tropa ou corpo de exército. E podem ser também hostes de demônios ou hostes angelicais. Eu sempre ouvi essa palavra, mas não sabia o que era. Nunca pensei em pesquisar, mas agora cabe aqui, né, uma pesquisa. E esses missionários do bem restauram o mosteiro de Cluny, de onde sairiam pensamentos novos e energias renovadoras. Daí eu pesquisei também o mosteiro de Cluny, que é uma abadia que foi construída, começou a construção em 11 de setembro de 910, em Borgonha, na França, por Guilherme I da Aquitânia, e influenciou muito o cristianismo nos séculos seguintes. Quer dizer, o alto, a espiritualidade maior, ela ajudou muito, né? Teve muita influência. Eu não sabia disso, pelo menos. Muitos reencarnaram para ajudar, né? Frente aquele quadro tão tenebroso, né? Se vocês têm alguma coisa a falar, alguém de vocês, assim, sobre isso? Que o século coincide com a ascensão dos cátaros. Os cátaros, né? No sul da França. Estava aqui tentando lembrar Borgonha, onde que é. Mas é interessante a descrição que Emmanuel faz de muita degradação moral dentro da igreja, gerando esse esforço por parte dos mensageiros do Cristo, fazendo com que vários deles reencarnassem, né, entre os beneditinos, né? Tá aí a regra de São Bento. Sim, isso mesmo. E é provável que tenha uma conexão com o esforço catarista, porque os cátaros, eles pregavam um retorno à simplicidade primitiva do cristianismo. Então, me dá a noção, né, assim, de que estão conectados esses esforços. Tá. Muito bom. Agora, a outra parte é Gregório VII. Aí você vai expor
Isso. Alguém aí quer ler? Posso. Foi nesse movimento de restauração que Hildebrando, conhecido como Gregório VII, ouvindo as inspirações que lhe desciam ao coração do plano invisível, preparou-se para a missão que o esperava no Vaticano. Sua figura é das mais importantes do século XI, pela fé e pela sinceridade que lhe caracterizavam as atitudes. Eleito Papa após a desencarnação de Alexandre II, reconheceu que as primeiras providências que lhe competiam eram as do combate ao simonismo, no seio da instituição católica, e as do restabelecimento da autoridade da Igreja, que ele desejou sinceramente reconduzir ao seio do cristianismo, embora as lutas sustentadas contra Henrique IV façam parecer o contrário. Acho que continua mais um pouquinho. Tá. Convocando um concílio em Roma no ano de 1074, procurou reprimir a enormidade de tantos abusos referentes ao mercado dos sacramentos e às honras eclesiásticas. Filipe I e Henrique IV prometem amparo e auxílio às decisões do pontífice, no sentido de regenerar a organização da Igreja. Henrique IV, porém, prestigiado pelos bispos culpados de simonia, fugiu ao cumprimento da promessa e, depois de exortado por Gregório VII, tenta depô-lo, reunindo em Worms um sínodo de sacerdotes transviados. O Papa excomunga o príncipe rebelado, ocorrendo então os célebres acontecimentos de Canossa. A luta ainda não havia terminado quando Gregório VII se desprende do mundo em 1035, deixando, porém, o caminho preparado para a Concordata de Worms, que se realizaria em 1122 com Henrique V, com a independência da Igreja e a regeneração aproximada de sua disciplina. Queria destacar a descrição, né, assim, que Emmanuel faz, né, assim, de Gregório, de uma figura enérgica e que combatia, né, a simonia é a venda dos bens sagrados. Né, Eu pesquisei aqui. É simonismo, né? Isso. Né, pode ser a venda de cargos, por exemplo, da igreja. E nota-se, né, assim, um entranhamento do poder religioso e do poder temporal, assim, pelas alianças, né, assim, com esses reis mencionados aqui. E eu preciso dizer, né, assim, que Gregório ele foi apoiado por uma Matilde de Canossa, né? Então, uma nobre de poder, e não sei se vocês estão reparando nos nomes, mas Henrique e Matilde, melhor, Gregório e Matilde, ligados ao livro Libertação, de André Luiz, se vocês repararam. É aquele Gregório, Eduardo? Esse daí? Assim, então... as datas são as mesmas, os nomes são os mesmos, né, e o local, né, assim, a região de Canossa. Só para a gente perceber, quando eu leio, eu vejo, né, assim, que Gregório tinha muita disciplina e ele não aceitava, assim, como ele fala aqui, né, assim, o simonismo, assim, a vinda de cargos. Mas, por alguma razão que me escapa,
ele, no plano espiritual, tornou-se, né, o chefe de hordas de obsessores que respondiam ao seu comando. Quer dizer que foi posterior, né? Essa crueldade dele na espiritualidade foi posterior à situação dele, né, como Papa. No livro, né, assim, a gente vê a descrição, né, assim, que Gregório desencarnou como Papa. Ah, então E depois de algum tempo, assim, Matilde falava com ele, né, assim, que ele lutava, né, assim, contra as questões materiais, mas no plano espiritual se revelou então um organizador, né, assim, de atividades cruéis. então interessante, porque ele fez coisas tão boas, né? Quando encarnado como Papa, como será, né, que pode... Talvez aqui, né, assim, só o detalhe que tanto ele quanto Matilde, né, não está dito aqui, mas eles lutaram com armas contra o domínio do poder temporal sobre o poder religioso. Ah, sim. Não sei se é isso ou a causa da questão que ele levou para a espiritualidade. Ok? Sim. Podemos prosseguir? Pode. Agora eu não sei onde é que nós paramos. Simonismo já falou? Não sei se vocês estão vendo, né? Estamos nas advertências de Jesus. Ah, isso daí eu não consegui fazer, não cheguei até aí. Será? E agora? Xará quer ler e comentar? Não sei se está podendo. Gregório, aí eu posso continuar aqui. Vamos dividir, Denise. Estela, quer ler e comentar? Eu posso ler, comentar, eu vou tentar. Então tá bom. Peraí, só um pouquinho. As advertências de Jesus. Instalada nas suas imensas riquezas e dispondo de todo o poder e autoridade, a Igreja poucas vezes compreendeu a tarefa de amor que competia à sua missão educativa. Habituada a mandar sem restrições, muitas vezes recebeu as advertências de Jesus a conta de heresias condenáveis, que era preciso combater e profligar. As exortações do alto não se faziam sentir tão somente no seio das ordens religiosas, onde penitentes humildes proporcionavam aos seus orgulhosos superiores eclesiásticos as mais santas lições de piedade cristã. Também na sociedade civil, as sementes de luz deixavam entrever os mais esperançosos rebentos de compreensão e de sabedoria acerca do Evangelho e dos exemplos do Cristo. Neste caso, está Pedro de Van, que, embora sendo um homem de negócios em Lyon, desligou-se de todos os laços que o prendiam às riquezas humanas, despojando-se de todos os bens em favor dos pobres e necessitados, comovido com a leitura da exemplificação de Jesus no seu evangelho de amor e redenção. Esse homem extraordinário, a quem fora cometido a missão de instrumento da vontade do Senhor, mandou traduzir os livros sagrados para leitura pública
e junto de outros companheiros que passaram a história com o nome de valdenses, iniciou amplo movimento de pregações evangélicas, à maneira dos tempos apostólicos. Os pobres de Lyon foram excomungados, primeiramente pelo arcebispo da cidade e mais tarde, em 1185, pelo pontífice do Vaticano. A Igreja não poderia tolerar outra doutrina que não a sua, feita de orgulho e mal disfarçada ambição. Qualquer lembrança verdadeira e sincera do seu divino fundador era tomada como heresia abominável e suscetível das mais severas punições. A verdade, porém, é que, se os valdenses foram caluniados pelas forças católicas, suas pregações e apelos nunca mais desapareceram do mundo desde o século XI, porque, com vários nomes, as suas organizações subsistiram na Europa até a Reforma, não obstante os guantes de ferro da Inquisição. Então, deixa eu ver se eu consigo falar alguma coisa. Então, inicialmente, ele começa o capítulo aí falando, né, que a igreja, que o catolicismo ainda continuava imperando naqueles mesmos moldes anteriormente vistos aí, né, envolvido em riquezas e ainda com todo aquele poder e autoridade e autoridade daquelas entidades eclesiásticas que até então eram os que dominavam a igreja naquele momento, né? E aí, com isso, deixaram de compreender a nobreza daquela tarefa que primordial inicialmente, que foi o cristianismo que veio pelo Cristo. Aí, sempre com aquele poder e com toda aquela autoridade, qualquer situação que era vista fora desse ditame estabelecido por ele, era visto como heresia, como coisa condenável aos olhos dele, porque o sol que deveria prevalecer, então, naquele momento para ele, era o que eles estabeleciam como sendo as regras ditadas lá pela igreja, né? Então, a gente começa a ver aqui nesse momento que as pessoas humildes, os pobres, começam a ter novamente uma voz perante tudo aquilo que até então estava estabelecido, começa a voltar a ter aqueles pensamentos iniciais do Cristo, mas isso não estava sendo visto com bons olhos por aquela gente daquele momento que queria continuar com aqueles valores morais deturpados estabelecidos por eles próprios, né? Então, noto aqui que isso não estava sendo motivo de contentamento para eles, porque eles queriam continuar com toda aquela ostentação, com todo aquele poder, com todo aquele autoritarismo, e o fato de começar a reviver algumas situações de humildade do passado, acredito eu, que colocava em choque determinados valores que eles até então eram bem questionáveis, né? Então, acho que isso que eu captei aqui nos primeiros parágrafos, e aí fala aqui, mais para frente, aqui fala sobre. Deixa eu ver. Aí vem aqui uma situação aqui na frente, aqui, falando sobre aquela regra de São Bento, né, em que, em razão de terem estabelecido os votos de pobreza, então eles estavam se utilizando de uma situação em que não se apegava mais aos bens materiais. Determinados setores já estavam começando a ter essa ideia de
não se deixar levar mais por aquelas práticas exteriores de luxo, de ostentação e de riqueza, e estava começando a pensar, desde que aconteceu ali aquela regra de São Bento, em razão de terem, dos monges, né, terem feito votos de pobreza, eles começaram a querer evitar essa preponderância de bens materiais, né? Então foi uma ideia em que, penso eu, naquele momento, começou a surgir assim um movimento de pregações mesmo cristãs, né? Tem o envolvimento de práticas exteriores e isso começou a proporcionar uma alteração de toda aquela rotina, e a gente vê claramente que isso tem ali a mão dos missionários da verdade e do bem, que estavam ali operando para que aquelas pessoas pudessem ter um novo entendimento, para que pudesse renovar os valores até então pré-estabelecidos. E aí, em algum momento aqui fala, né, que esses pobres foram excomungados, né, porque eles estavam pregando algo que ia contra interesses de determinados setores da igreja e que não estava sendo visto com bons olhos. E, e como eles queriam prevalecer com o poder e com aquela visão, eles não aceitavam de forma nenhuma que pudesse se iniciar ali uma nova visão espiritual, né? E aí, claro que isso feriu ali interesses de muitos poderosos. Acho que é isso que eu entendi aqui. Excelente, tá? Muito bom, né? Você falou tudo. Em resumo, né, não se podia ir contra as forças religiosas, né? A doutrina do Cristo, nossa, não interessava nada para eles, né? Falava em amor, em perdão, em humildade, e eles eram o oposto daquilo, né? Era o luxo, era a, a prepotência, então não teve jeito mesmo, né? Então, aqueles que se manifestavam como seguindo o Cristo eram mesmo perseguidos, excomungados, considerados hereges, né? É muito triste, nossa. Eu vou continuar aqui. Estela, Denise, Sim. acho que tem alguns detalhes super relevantes. Sim. Vocês me perdoem assim, é a história de Pedro de Vaux. Esse nome engraçado aí. Sim. Eu queria primeiro falar assim, o significado desse sobrenome, Vaux. É o plural de vale, em francês. E muito interessante, né? Assim, no mesmo parágrafo, Emmanuel, né, traz o fato de que aqueles que seguiram as ideias de Pedro de Vaux foram chamados de valdenses, que começa com vale também. O que isso tem a ver? Primeiro, eles se impõem, né, a tradução do Evangelho de Jesus. E se a gente pensar um pouquinho, se ele ficou emocionado com o conteúdo do Evangelho, ele teve acesso ao Evangelho, que era, conforme vocês já sabem, era escrito em latim. Portanto, a população não tinha acesso ao Evangelho, porque poucos sabiam latim. E ele teve a iniciativa de traduzir o Evangelho exatamente para que mais, né, para que eles fossem lidos em público.
o que lembra o movimento de Paulo de Tarso, que ele falava em praça pública. Ele também falava nas igrejas, mas ele falava em praça pública. E, mais uma vez, né, assim, a ligação com os cátaros, porque eu tentei rapidamente olhar aqui na internet se a Aquitânia é na região do Languedoc, que é onde predominou o movimento catarista. Mas, principalmente, né, assim, a questão da tradução do Evangelho, ela foi retomada por Martinho Lutero, conforme vocês se recordam, que a gente conversou. Porque foi Lutero que mandou traduzir para o alemão, do latim, para que a população pudesse ler o Evangelho. Agora, a importância, né, assim, o movimento, assim, aquelas figuras que a gente passou rapidamente, as igrejas católicas construídas nesse tempo, elas são portentosas. Eu estive dentro de uma, fisicamente. A Catedral de Cologne, na Alemanha. E impressiona muito. Mas, principalmente, o distanciamento, né? Assim, porque a outra figura eram os eclesiastes se vestindo, as autoridades eclesiásticas se vestindo tão bem quanto os reis, que é um desvio, né? Assim, no sentido, a simplicidade, a humildade proposta por Jesus havia sido completamente esquecida. Então, eu vejo, né, assim, Emmanuel, na continuidade do parágrafo, lembrando, né, assim, que os valdenses, os cátaros, né, os cataristas, eles foram condenados como heréticos. E é a razão, eles são a razão pelas quais apareceu a Inquisição. E, a estrutura da Igreja Católica, ela se via questionada cada vez que aparecia uma seita, né? Assim, um grupo, ou como você falou, uma hoste de pessoas que lembravam da proposta original de Jesus. Então, assim, em vários momentos, esses que ousavam fazer essa lembrança, eles eram massacrados. Já contei, né, assim, os cátaros, eles foram encurralados no castelo de Saint-Michel, e numa certa madrugada, 120 pessoas, entre homens, mulheres, idosos, crianças, foram queimados por conta de acreditarem numa proposta de uma volta de um cristianismo em que o humilde
o pobre era valorizado. E a igreja temia, assim, porque julgava que isso fosse uma contradição com aquele poder que ela exibia. Vocês viram, né? Assim, na leitura que nós fizemos ainda hoje, né, de que foi instituído o patrimônio de São Pedro. Então, muitos nobres, né, doavam para a igreja, que se viu separada, né, dos imperadores de Constantinopla, e a partir dali o poder material imperou também dentro da igreja, que deveria ser toda ela constituída do poder espiritual. Mas foram anos e séculos em que as propostas de Jesus foram esquecidas momentaneamente. Esses movimentos que a gente acabou de ver, um grupo deles, né, os valdenses e os cataristas, ou as hostes do mosteiro de São Bento, em Cluny, exatamente foram tentativas do plano espiritual de retornar à pureza primitiva do cristianismo, que tivera a sua poesia esquecida pelas autoridades da igreja. Então, assim, eu até peço desculpas, né, porque eu me alonguei muito. Não, muito bom. Mas, assim, importante, né, assim, eu não sei se alguém levantou a mão, eu escutei um barulhinho. Oi, Estela. Eu queria tirar uma dúvida, que assim, desde o tempo lá dos imperadores lá, do Constantino, do Teodósio lá, do Justiniano, que a gente viu aí para trás, que já não estavam perseguindo cristãos, né? Eles já estavam com uma ideia melhor concebida em relação a isso. Aí chega nesse momento aí, começa a perseguição toda de novo? A perseguição, ao contrário, né? Assim, porque quando instituem a Inquisição, eles, inicialmente, só para lembrar, né, assim, foi um período escuro da história da Igreja, porque eles combatiam essas ideias da volta assim, as questões básicas do cristianismo, né? Então, assim, a valorização da caridade, o atendimento aos necessitados, aos doentes, aos obsidiados. E isso era visto pela estrutura eclesiástica como uma ameaça, porque eles eram donos, né, de muito poder material. Então, se você percebeu bem, né, era a igreja perseguindo os cristãos. Isso foi a Inquisição. Porque assim, o movimento catarista não foi outro senão uma tentativa de volta à pureza original do cristianismo. Mais tarde, com a expansão muçulmana, então eles viram na Inquisição um instrumento para a perseguição dos judeus e muçulmanos que também eram donos de patrimônio material. Então, as perseguições
aos chamados hereges, elas tinham múltiplas razões, algumas muito precárias, perseguições pessoais, outra era a tentativa da igreja se apossar das riquezas dos condenados como hereges, e a outra, como o caso dos valdenses e dos cátaros, a tentativa de voltar à pureza original do cristianismo que os eclesiastes, os homens, né, de poder na igreja, viam como uma ameaça. Então, é a volta da perseguição para aqueles que haviam entendido corretamente as propostas de Jesus. Faz sentido, Gustavo? Ok, entendi perfeitamente. Obrigada. Denise? Oi. Então, agora aqui é ótimo, viu? Muito bom. Tanto a Estela quanto você, né, esclareceu tanta coisa, né? Uma palavrinha só no texto tem muita coisa a ser falado, né? Muito, muito bom mesmo. A gente aprende muito aqui nesse curso, nesse estudo. Eu, como eu falei já uma vez, eu não tive história antiga, né? Então, que a história antiga fala muitas coisas, né? Que talvez passe por isso também. Aqui vai entrar, então, em Francisco de Assis. Isso. Então, os apelos do alto continuaram a solicitar a atenção da Igreja Romana em todas as direções. As chamadas heresias brotavam por toda parte, aonde houvesse consciências livres e corações sinceros. Mas as autoridades do catolicismo nunca se mostraram dispostas a receber semelhantes exortações. Quer dizer, aqui é tudo que foi falado até agora, né? Que as heresias, tudo, que para eles não interessava. Aquela doutrina humilde do cristianismo não interessava para eles. Em resumo, seria isso. Então, as heresias, a matança de pessoas, a posse de bens daqueles que eram poderosos, né? É mais ou menos isso. Daí o outro parágrafo. Havia terminado em 1229 a guerra contra os hereges, cujos embates atravessaram o espaço de 20 anos, quando alguns chefes da igreja consideraram a oportunidade da fundação do Tribunal da Penitência, cujos projetos já muito preocupavam o pensamento do Vaticano. Mascarar-se-ia o cometimento com o pretexto da necessidade de unificação religiosa, mas a realidade é que a instituição desejava dilatar o seu vasto domínio sobre as consciências. Agora, aqui, eu não entendi muito. Quer dizer, ela terminou, né, em 1229, a guerra contra os hereges. Né? Ele tá falando, Denise, exatamente, né, assim, desse período que a gente estava se referindo, dos valdenses e cátaros. Daí terminou, Houveram outras denominações, né, assim, que seguiam a mesma ideia. E a igreja chamou todos eles de hereges. Ele está lançando a fundação para como que apareceu Francisco de Assis. Era assim, houve essa necessidade, né, assim, ele fala aí, né, o Tribunal da Penitência. É isso que eu não entendi. Daí, se fala que terminou em 29, daí foi criado o tribunal, então isso que ficou... Então,
ele institui com isso a Espera Inquisição. só um minuto, que acho que minha mãe está chamando, está com algum problema lá. Só um minuto, por favor. Enquanto a Denise volta, eu fico aqui pensando em todas essas tentativas da espiritualidade amiga e especialmente de Jesus, sempre tentando fazer com que a gente pudesse voltar à razão, né? Nunca desistindo dessa humanidade, né, gente? Que coisa linda que é isso, né? Emmanuel, né, vai dizer daqui a pouquinho uma coisa muito bela, né? É que, assim, aparentemente, né, esse esforço dos cátaros, dos valdenses, redundou inútil, mas é um engano, porque eles estavam semeando. E no tempo certo, a semente germinaria. Então, é assim, aparentemente, naquele instante, a estrutura, eu vou dizer, escura, assim, da proposta da Igreja Católica predominou, aparentemente. Mas a boa semente, tinha sido lançada. Então, no tempo certo, ela encontraria a terra fértil da Vicentina. Assim, e ela germinaria. Ou seja, o esforço desses, eu vou dizer, né, desses mártires, alguns deles, o esforço chegou até nossos dias, e nos faz lembrar do quanto nos compete trabalhar pela divulgação, né, da ideia do Cristo. Muito honestamente, né? Assim, porque foi graças a esse esforço, a esse martírio, né, que eles passaram, é que hoje nós estamos aqui dominados, né, assim, pela grandiosidade da proposta, né, do Cristo. Nos debruçamos sobre esses exemplos e nos emocionamos. Até onde chegou, Eduardo? A minha mãe estava chamando. Tá tudo certo, Teresa. Ela não consegue levantar sozinha. E outro dia ela levou um tombo feio. Teve 6 pontos na cabeça, agora dia 3. Aí, isso assim que a gente fica em pânico, né? Quando ela chama, a gente já tem medo. Não, acho que a gente comentou o slide. Ah, tá. O slide aqui, né? Assim, talvez só a lembrança importante, né, assim, do último parágrafo de Emmanuel, de que a ideia da Igreja era de predomínio sobre as consciências. Assim, ela tentava abafar o que ela chamava de heresia, né? Assim, a volta à simplicidade, à humildade, como eu disse, o atendimento aos mais necessitados. E, de fato, era na tentativa
de dominar consciências, para que não se notasse o desvio da busca do poder material que estava significando a igreja naquele tempo, nesse tempo aí que se refere. Ah, tá. Vamos para frente? Vamos. Todavia, se a Inquisição preocupou longamente as autoridades da Igreja antes da sua fundação, o negro projeto preocupava igualmente o espaço onde se apresentaram providências e medidas de renovação educativa. Por isso, um dos maiores apóstolos de Jesus desceu à carne com o nome de Francisco de Assis. Seu grande e luminoso espírito resplandeceu, próximo de Roma, nas regiões da Úmbria, desolada. Sua atividade reformista verificou-se sem os atritos próprios da palavra, porque o seu sacerdócio foi o exemplo na pobreza e na mais absoluta humildade. A Igreja, todavia, não entendeu que a lição lhe dizia respeito e ainda uma vez não aceitou as dádivas de Jesus. Eu não sei, Francisco de Assis, né, teve uma proteção imensa. Eu não sei como não quiseram sacrificar ele também, né? Não sei se era a maneira que ele fazia, ou que não era mais por atitudes, né? E ele, mais uma vez, ele foi falar com o Papa, quando ele quis criar a ordem e tudo. Foi mesmo um milagre, né? Ação do alto mesmo. Dele não ter sido imolado, né? Ter sido vítima deles, né? Desse poder neurótico da Igreja. Então, aqui eu estava falando que a Inquisição, ela despertou a preocupação da espiritualidade. Eles tinham que fazer alguma coisa, né? Aquele período foi considerado uma noite, não é? Pelo menos que eu li em alguns lugares aí. Então, eles mandaram Francisco de Assis, que realmente foi uma luz, né? Mas mesmo assim não resolveu, não teve o resultado esperado, porque realmente a situação era feia, né? Era negra. Talvez o único comentário, Denise, né, é assim, que o que a gente comentou na sua ausência, quando você foi atender a mãe, que assim, é difícil a gente fazer um julgamento do resultado do trabalho. No caso de Francisco, ou o próprio trabalho de Jesus, né? Porque assim, ó, quando você vamos olhar a situação do mundo hoje, domingo, dia 5 de novembro, nós estamos enfrentando duas guerras perigosas no mundo. Tivemos lá a questão da faixa de Gaza e estamos tendo ainda o conflito Rússia-Ucrânia. Eu posso dizer, então, sim, que o projeto de Jesus não deu resultado de modo algum, porque ele continua dando resultado. E do mesmo modo, né, assim, Francisco, né, assim, porque Francisco trabalhou na Terra no exemplo de humildade, de esforço, de abnegação que foi dele, e até hoje, né, assim, muitos corações palpitam ao recordarem do exemplo de Francisco. Então, eu sempre acho, né, assim, que na nossa pressa nós gostaríamos que o resultado fosse imediato, uma transformação do mundo inteiro. Mas não é assim. E a luz,
da proposta do Cristo, como a proposta de Francisco, como a proposta do Espiritismo. Ela vencerá pela conquista dos corações e das consciências. E então, ela vencerá e vence, ela continua vencendo. Porque na própria espiritualidade, Francisco continua trabalhando. Por mais que a gente não enxergue o significado do trabalho que esses espíritos executam. Mas, vez por outra, a literatura mediúnica nos traz notícias do que esses espíritos têm feito, né, do lado de lá da vida. E continuam o processo de conquista de corações para o Cristo. Sim, isso que eu falei, eu li em livro, né, que disseram que não foi o resultado esperado, mas eu sou fã número 1 de Francisco de Assis, eu acho ele maravilhoso, tudo que ele fez, né, ele foi uma figura singular, e eu acho que deixou para quantos que ele socorreu materialmente, não passaram a segui-lo, né, e a aplicar o que ele ensinava, não é mesmo? A seguir o exemplo dele. Quer dizer que foi uma coisa muito boa. Eu, particularmente, acho isso. Inclusive, eu tive em Assis, né? E nós fomos lá na gruta onde ele dormia, era um lugar, um frio, mas um frio. Em Roma estava sol quente, e Assis era muito frio, muito. A gente tinha que sair bem agasalhado, sabe? E daí nós fomos lá, era um lugar onde ele costumava ficar, era água, uma aguinha que corria e uma pedra que formava assim uma pequena cobertura, né? E ele ficava ali. E tem, inclusive, num outro local, uma estátua dele. É uma estátua. Ele sentado era onde ele costumava meditar. Quer dizer, eu acho que uma pessoa dessas, né? E ele não sentia frio. Ele ficava nesse lugar e não sentia frio. Era úmido, pedra e água. Você imagina como era, né? E, quer dizer, ele estava um pouco aqui, um pouco na espiritualidade, né? Deve ser uma coisa desse tipo, que ele não sentia tanto quanto a gente. E inclusive, a oração que eu costumo fazer é a oração dele. Além do Pai Nosso, eu faço essa oração todos os dias, porque eu gosto muito, sabe? Eu gosto do que diz, né? O que fala mesmo. É isso aí. Beleza. Podemos prosseguir? Acho que Sim. nem sei se a gente consegue. Você quer, talvez, os 2 primeiros parágrafos, porque já são bem em cima da hora. Está bem, sim. Ah, sim, os franciscanos, né? Isso. Tá. Os franciscanos. O esforço poderoso do missionário, todavia, se não conseguiu mudar a corrente de ambições dos papas romanos, deixou traços fulgurantes da sua passagem pelo planeta. Seu exemplo de simplicidade e de amor, de singeleza e de fé, contagiou numerosas criaturas que se entregaram ao santo mistério de regenerar almas para Jesus. Foi mais ou menos aquilo que a gente estava falando. E agora me ocorreu aqui que não atingiu o objetivo, que seria em relação às consciências, né, do catolicismo, dos católicos, dos papas. Isso me veio isso em mente agora. Aí que não atingiu o objetivo, que isso prosseguiu ainda muito, né? E, infelizmente, nós vemos ainda atualmente um pouco disso, né? Mas as pessoas comuns, elas foram tocadas pelo ensinamento dele, pelos exemplos, por tudo, e até hoje, né? Até hoje. E ainda ele
ele é seguido, né? Seguido por muitos. Acho que é isso mesmo, Denise. Assim, a proposta, né, assim, da ordem franciscana, das regras, né, assim, eram tão severas, tão austeras, que o Papa que o recebeu deveria achar que ele fosse uma pessoa inofensiva. É, Porque, assim, parecia loucura, né, assim, preocupar com ele. né, assim, o que ele estava propondo ali. E aí achava o Papa que aquela ordem, né, não teria futuro. Mas, como você falou, né, assim, e Emmanuel fala aqui também, né, deixou um rastro fulgurante. E o exemplo dele contagiou e contagia até hoje, né, Sim. as criaturas. Então está respondido o porquê que a igreja não acabou com ele, né? Porque não via perigo nenhum. Ele, né? Ele não era uma ameaça. Exato. Tá aí a resposta. Tá aí a resposta. Nós viemos até aqui, certo? Deixa eu só registrar para. Ok. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, eu vou fazer a prece, tá? A prece de São Francisco, para terminar. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Aonde haja ódio, permiti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria. Luz onde haja trevas. União onde haja discórdia. Esperança aonde haja desespero. Alegria aonde haja tristeza. Que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, perdoado quanto perdoar. Porque é dando que recebemos, perdoando que seremos perdoados, e morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Coisa mais linda essa prece, meu Deus, é muito linda. Então, muito bem. Obrigado, Denise, obrigado a todos e até o próximo domingo. Eu quero agradecer essa oportunidade de ter falado as coisas aí, peço desculpa, né? E agradeço ao Paulo, a espiritualidade, por nos ajudar, assim como eu agradeço a oportunidade de participar desse estudo maravilhoso. Tá? Boa noite para vocês, tudo de bom. Boa semana. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.